O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora IDE, página 168, livro 2, capítulo 7, União da Alma e do Corpo. Questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça. O grito que se escapa, então, da criança anuncia que ela se conta entre os vivos e servidores de Deus. Questão 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva a partir do momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar em habitar o corpo designado? A união é definitiva no sentido que um outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para esse corpo. Porém, como os laços que o prendem são muito fracos, rompem-se facilmente, podem romper-se pela vontade do espírito que recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vive. Questão 346. O que acontece para o espírito se o corpo que escolheu morrer antes de nascer? Ele escolhe outro. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria são as mais frequentes causas dessas mortes. Questão 347. De que utilidade pode ser para o espírito sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois do nascimento? O ser não tem consciência bastante desenvolvida de sua existência. A importância da morte é quase nula. Como vos dissemos, é frequentemente uma prova para os pais. Questão 348. O espírito sabe de antemão que o corpo que ele escolheu não tem chance de vida? Sabe-se algumas vezes, porém, se o escolheu por esse motivo, é porque está recuando diante da prova. Questão 349. Quando uma encarnação falha para o espírito, por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por outra? Nem sempre imediatamente. O espírito precisa de um tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação imediata provenha de uma determinação anterior. Questão 350. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não pode voltar atrás, lamenta algumas vezes a escolha que fez? Queres dizer-se, como o homem lastima a vida que tem? Se desejaria outra? Sim, se lamenta a escolha que fez. Não, ele não sabe que a escolheu. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha da qual não tem consciência, mas pode achar a carga muito pesada e, se a crê acima de suas forças, recorre então ao suicídio. Questão 351. No intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Mais ou menos de acordo com a época, porque ele não está ainda encarnado, mas vinculado. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a se assenhorar do espírito, advertindo-o de que é chegado o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é pouco próximo ao de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, da qual não tem mais consciência. Como o homem uma vez entrando na vida, mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. Questão 352. Ao nascer, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não, elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. É para ele uma nova existência e é necessário que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe tornam, pouco a pouco, como um homem que sai do sono e se encontra em posição diferente da que tinha na véspera. Questão 353. A união do espírito e do corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode-se considerar o feto como tendo uma alma? O espírito que o deve animar existe, de alguma forma, fora dele. Ele não tem, propriamente falando, uma alma, pois a encarnação está somente em vias de se operar, mas está ligado à alma que o deve possuir. Questão 354. Como explicar a vida intrauterina? É aquela da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que ele completa, no nascimento, pela vida espiritual. Questão 355. Existe, como indica a ciência, crianças que desde o seio materno
não são viáveis, com que fim isso ocorre? Isso ocorre com frequência. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a reencarnar. Questão 356. Existem natimortos que não foram destinados à encarnação de um espírito? Sim, há os que jamais tiveram um espírito designado para os seus corpos. Nada deviam realizar por eles, e então somente pelos pais que essa criança veio. Um ser dessa natureza pode chegar a termo? Sim, algumas vezes, mas não vive. Toda criança que sobrevive ao nascimento necessariamente tem um espírito nela encarnado, que seria sem ele, não seria um ser humano. Questão 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? É uma existência nula a recomeçar. 358. O abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime tirando a vida à criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. Questão 359. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. Questão 360. É racional ter pelo feto a mesma atenção que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Em tudo isso vedes a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, pois, levianamente as coisas que deveis respeitar, porque não respeitar as obras da criação, que são incompletas, às vezes pela vontade do Criador? Isso pertence aos seus desígnios, que pessoa alguma é chamada a julgar.